Eu sou Tamires Ramos, especialista em comportamento e bem-estar animal e atuo como cat sitter e terapeuta comportamental de felinos. O atendimento de cat sitting consiste em cuidados focados para os gatinhos em momentos de algum motivo de ausência dos tutores, promovendo equilíbrio e bem-estar ao manter a rotina do seu gato, abrangendo, por exemplo, manutenções dos recursos, alimentação, interações positivas com brincadeiras, carinhos, escovação e medicações se necessário. Já a terapia comportamental atua em buscar estratégias individualizadas para solucionar questões comportamentais que os gatos apresentam. Pode ser feita de forma presencial em Ribeirão Preto e região ou online para qualquer lugar do mundo. Ambos os serviços citados são cuidados especializados que promovem bem-estar físico e mental para o seu gatinho. Bom, gente, hoje vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu trouxe aqui para vocês a doutora Simone, que é veterinária, odontologia veterinária, certo? Sim. Ou seja, hoje nós vamos saber tudo sobre os dentes dos nossos amiguinhos. Doutora Simone, muito obrigada por você ter vindo, ter tirado um horarinho, né, seu, para estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por estar aqui também. Bom, a gente começa sempre com aquela perguntinha assim. Bom, você escolheu veterinário porque você deve gostar de bichinho, né? Então, mas por que a odontologia? Bom, vamos lá. Na faculdade, a gente não tem matéria de odontologia, né? Na época, pelo menos quando eu fazia veterinária, não tinha. Acredito que só tinha lá na USP em São Paulo. E quando eu fui fazer o estágio do 5º ano, né, na minha faculdade, o último ano era inteiro de estágio. Então eu resolvi fazer estágio, eu sempre quis cirurgia. E aí eu quis, de pequenos, né? E aí eu quis fazer estágio em áreas diferentes, assim. Então, fiz estágio na radiologia, na odonto, lá na USP, né? Que eles tinham um laboratório lá. Oftalmo, fiz em várias áreas diferentes também para ver qual é que é. E eu gostei muito do estágio, eu gostei muito, já tinha gostado muito ali. Aí, fui fazer residência em clínica e cirurgia e ninguém gostava de odonto. Aliás, até hoje, assim, não é uma especialidade... Não é uma área que todo mundo gosta. Não, os veterinários também não. Então, ninguém gostava da parte de odonto. Então, acabava sobrando para mim. Então, eu fazia o serviço, né, e eu que era dentista lá, né? Vamos colocar assim. Então, eu acabava tratando. E aí, eu fui pegando uma e fui gostando. E aí, quando eu saí da residência, quando eu comecei, trabalhei em clínica, fiz tudo. E quando eu comecei a pensar em me especializar, eu decidi optar pelo odonto. E não me arrependo. Eu adoro o que eu faço. E a gente pensa assim, né? A gente esquece, né? Porque a gente fala, a gente tem um dentista que cuida, né? Então a gente vai no dentista, por exemplo, eu vou de 4 em 4 meses para fazer limpeza e acho que os bichinhos não precisam disso. Mas esse cuidado a gente tem que ter sempre, né, doutora? Com os dentinhos dele, porque causa... Que assim, se a pessoa não percebe, ou deixar muito tempo, ou que cria tártaro, tudo, o que ele pode causar? Por que pode levar ao animalzinho? A doença periodontal, você fala? Isso. O não cuidado com os dentes dele, né? A gente tem uma série de coisas ali que pode acontecer. Então, assim, a doença periodontal, ela é muito, muito comum. Então, assim, mais da metade da população de cães e gatos vai ter doença periodontal. Em algum momento. Uns antes, uns mais tarde. Mas, assim, a maioria vai ter. E a doença periodontal, na verdade, assim, o tártaro, ele é bactéria, né? Bactéria mineralizada que gruda no dente. E essas bactérias, elas ficam lá replicando e causando inflamação local. Se você não trata, se você não tira, isso começa a causar um problema na boca do animal. O que faz o animal desenvolver a doença periodontal ou não é a imunidade individual. Então, é uma briga diária ali da imunidade da boca contra as bactérias da boca. Por isso que tem animal que vai bem e fica anos sem problema e tem animal que muito cedo já tem, porque ele não tem essa imunidade muito legal. Quando essas bactérias conseguem causar um problema, então, uma coisa inicial que seria a gengivite já incomoda. Né? A gengivite é aquela que... A inflamação da gengiva. A gente que tem problema de gengiva, então você bate um negócio, fica dolorido, já é ruim. Imagina neles, né? A gente vê que fica mais vermelhinho, não é isso? Tá mais vermelho. Então, a gengivite já é um problema, né? A pessoa fala, tá meio inflamado. Não, ali já é um problema. Não é considerada doença periodontal ainda. Ela é reversível, então se você trata, faz a limpeza, a tendência é que isso regrida. Só que se você não trata uma gengivite, isso vai passando, a gengiva faz parte do periodonto de proteção. Então, ela ajuda na proteção do dente contra essas bactérias. Se ela está inflamada,
ela já não tá mais protegendo do jeito que ela deveria proteger. E aí essas bactérias... Como diz, entre aspas, ela tá doente já, né? Exato, tá doente, a gente vai estar Exato. doente. E aí as bactérias, elas conseguem avançar. E aí causa retração gengival, perda óssea, e começa a ter mobilidade Pode dentária. perder dentinho, né? Exato, e muita gente me pergunta se a perda dentária é por causa da idade. Tem gente que fala assim, tadinho, ele perdeu os dentes porque tá ficando velhinho, não é isso? Mas não é. Não é. Não, é porque tá com doença periodontal mesmo. E aí, quando se instala a doença periodontal mesmo, que aí é mobilidade dentária, retração gengival, abscessos e tudo mais, aí o inicial, assim, que é o primeiro fator que eu indico, é a dor do paciente, né? Imagino. Então, isso é muita coisa também. Falou, não, mas ele não tá com dor, ele tá comendo. Só que ele tá comendo com dor, entendeu? Então, assim, é uma coisa que incomoda, que dói, só que é uma dor crônica, né? É aquela dor que tá lá, enchendo o saco dele, tá uma dor constante e crônica. Eles se acostumam com a dor. Olha que triste, né? Não, e dor de dente ninguém merece, Exato. Né? Nossa E aí senhora, eles comem porque eles vão dando jeito. Não vão morrer de fome. Né? Se tem um dente desse lado com problema, eles mastigam do outro. Se tem os dois dentes com problema, eles não mastigam, só engolem. Aí quando tá muito ruim, eles param de comer. Só que assim, a grande maioria dos casos que eu atendo no retorno, falam como o animal mudou o comportamento depois que tira o que tá doendo. Então o animal vira outro, porque o animal parava de brincar. E a pessoa associa que é a idade. Ele não brinca mais, porque ele tá velhinho. Mas engraçado, isso daí que você falou é uma coisa... Eu lembro muitas vezes, porque lá atrás, né? Muito lá atrás, não vou falar muito lá atrás, senão descobre a idade da gente. Mas antigamente não tinha nada disso, né? O veterinário era aquele que cuidava de todo mundo ali no... Tudo. Né, o que mais ou menos. Não é como hoje todo mundo tem a sua área, né? Mas a gente ouvia isso. Falava assim, olha, ele perdeu os dentinhos, tadinho. Perder o dente era sinal realmente, já parecia que tinha um carinho. Perdeu o dente, tá idoso. Tá idoso, não é? E não. olha, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem. E doutora, a doença também, ela pode provocar outros tipos de doença, não sim? Sim, aí é isso, né? Primeira coisa que eu oriento ele está com dor. Então, vamos tratar pensando na dor. Não tratando, tirando essa parte da dor, outra coisa que é importante é isso, né? A questão da doença, de causar outros problemas no corpo também. As bactérias, elas, através da corrente sanguínea, elas vão passear pelo corpo. A gente chama de bacteremia, né? Então, as bactérias vão passear. Quando o animal tem uma carga bacteriana muito grande, tem esse foco de infecção, né, muito intenso no corpo, no caso na boca, essas bactérias estão passeando pelo corpo constantemente. É uma coisa que acontece diariamente até. E essas bactérias, ela tem um tropismo, né? Elas têm uma afinidade pela inflamação. Então, o animal, ele já tem algum problema, né? Um problema no rim, que é muito comum, né? Já tá tendo um problema. As bactérias vão lá e param no rim. Ou a bactéria, né, o antígeno que está tentando, o anticorpo que está tentando combater essa bactéria, né, quando ele se agrega ali na bactéria, que a gente chama de complexo antígeno-anticorpo, ele é pesado. Então, ele vai ser filtrado pelo rim e para no rim. Então, assim, a alteração renal, a gente já sabe que é a principal causa. Problema secundário ali da doença, da doença periodontal. Outras coisas também, o animal tem um problema hepático, vai piorar o problema hepático. O problema cardíaco não é tão comum, né? Em humanos é mais a endocardite bacteriana. Mas ainda assim, se tem um problema anterior, né, já tem um problema, as bactérias elas vão piorar isso. Diabético. Então, hoje a gente sabe que, dependendo da infecção na boca, a glicemia não fica estabilizada, não estabiliza. Você ia chegar na minha área, porque quando eu falei, inclusive, que o Peter, que o meu gatinho que é diabético, que o Peter ia fazer limpar os limpeza, dentes, a doutora Ana adorou, porque ela falou assim, isso é muito bom, porque isso aí também vai ajudar na insulina dele. Isso. Porque a partir do momento que limpa, ela falou bem, qualquer coisa que pode dar, qualquer tipo de inflamação, altera. Então, se você for fazer a limpeza, vai ser ótimo também para ele. Exato. Então, assim, E ele, assim, ele tá muito bem, mas parece que ele ficou, acho que, mais animadinho também. Porque comeu, nossa senhora, depois que voltou do dentista, ele já sempre come, mas comeu acho que mais ainda. Isso tem uma... Normalmente eles vão comer melhor. Não pode comer muito, né? Porque normalmente eles vão comer melhor. Se era uma coisa que estava doendo, eles vão comer melhor, porque, imagina, é um alívio, imagina um alívio de ficar com uma dor muito tempo
né, constante. E aí você tira essa dor. Então eles comem melhor. Até. Eu tive um caso de um colega meu de serviço que, infelizmente, ele faleceu devido a uma infecção de dente. Então, acho que eu peguei aquilo, acho que se a gente fica tão presa naquilo, que qualquer coisa também. Aqui tem um negócio, eu já tô correndo lá no meu dentista, né? Sabe? Mas eu prefiro. Então a gente também tem que ver que isso também ocorre com os animais, né? Porque se eles começam a. Vai lá que tem uma inflamação, você não percebe, aquilo lá pode dar uma. Septicemia. Uma sepse. Exato, não é? Uhum. Então é isso aí também que tem que a gente tem. Quando eu recebo pacientes muito graves, né? Com doença periodontal muito grave, eu até aviso antes do procedimento, que é um dos riscos cirúrgicos, né? Porque existe os riscos anestésicos, que a gente explica para todo mundo. Ah, sim. E tem pouco risco cirúrgico no tratamento periodontal, né? Lógico, um sangramento, um dente que quebrou, enfim. Mas quando tem uma doença periodontal muito severa, muito infecção, muito pus, normalmente é aquele animal que sai pus pelo nariz, que sai pus pelo olho. Jura? Nossa, que pelo horror. canto do olho. Aparece, porque pela proximidade ali, né? E a bacteremia, quando a gente faz o tratamento, ela é mais intensa. Então, a gente também corre risco de translocação bacteriana. Que aí a bactéria, de uma vez, né, pela bacteremia, aí vai para o intestino e aí causa uma série de problemas que o animal precisa de internação depois. Não é comum, tá? Eu tive, todos esses anos, né, que eu faço odonto, que já são 15, um pouco mais com a residência, eu tive 2 casos de pós-cirúrgico. É pouco, bem pouco, né? Mas o último foi relativamente recente, assim, vai fazer uns 3 anos que eu tive o último, e fazia tantos anos que eu não tinha outro, que eu até era aquela coisa que eu já falava muito, então pode ter. Agora eu já voltei a falar, né? Eu falei, nossa, então vai ter, pode ter. Então, assim, a orientação é sempre não deixar chegar nesse ponto. E bom, a gente fala assim, tem agora esse negócio de escovar o dente, não tem? Sim. Precisa escovar o dente? É bom escovar o dente? Porque tem assim, eu já tentei de tudo quanto foi jeito de escovar dente. Gato é inferno, né? Gato é mais... O que você estava falando do veterinário. Os veterinários, o Júlio, que você comentou, era um que conseguia escovar o dente. Ele tinha me mandado um vídeo dele escovando o dente do gato dele e eu perdi esse vídeo. Então, mas é maravilhoso. Aí eu comprei. Tem um que enfia no dedo assim, que você faz assim. Não, eu não sou a favor da dedeira. E comprei a escovinha com gosto de não sei o quê. No primeiro vai, depois não vai mais. Então, assim, eles foram difíceis, né? O Peter agora já fez a limpeza dele. Mas é importante começar desde pequenininho isso? Assim, para eles já irem acostumando desde pequeno? Sim. O melhor, se você acostuma desde sempre, eu acredito que seja mais fácil. Mas que não é 100% dos que eu até... Vai, 99, vai. De vez em quando aparece um. Normalmente eu vou fazendo anamnese, eu já pergunto escrevendo não. Escova o dente, eu já escrevi não. E a pessoa nem terminou de escrever. No começo, aí você vai... Aí o gosto é ruim, aí não gosta do gosto, aí te morde teu dedo, porque eles não são muito fáceis. Mas hoje em dia existem vários produtos que melhorou muito, pasta né? palatável. Mas assim, como eu ensino depois, né? Então eu faço o tratamento, aí no retorno, além de ver cicatrização, ver se tá tudo certo, aí eu oriento como faz a escovação. Mas é indicado. Porque o pessoal me pergunta muito, né? Quanto tempo dura a limpeza? Aí eu falo, dura 2 dias. Mas como 2 dias? Eu falei, se você vai no dentista, você faz a limpeza de manhã, você não vai escovar o dente? Não, a gente escova. O meu dentista é assim, ó, se fosse depender por ele, eu dentista 4 vezes. É quando você acorda, depois que você almoça, depois que você janta, depois na hora de dormir. Mais ou menos isso. Você imaginou os gatos? Exato. Eles têm, né, a anatomia, pH e tudo isso favorecem, né? Imagina se a gente ficasse tanto o dia inteiro escovando o dente dele, né? Mas ainda assim, se você consegue escovar e evitar, você consegue, de repente, jogar uma limpeza que o recomendado, teoricamente, é anual. Mas eu tenho pacientes que fazem a cada 6 meses. Porque não consegue escovar o dente, porque junta muito rápido e desenvolve a gengivite muito rápido. E isso, como eu falei, é individual, né? Então, eu falo 2 dias porque em 2 dias já começa a ter bactéria de novo grudada no dente. A gente não vê ainda, né?
mas tá comendo, tá vivendo lá tudo, e a bactéria começa a aderir novamente no dente. dentinho. Só que essa primeira camada, assim, você consegue tirar numa escovação, né? Depois que mineraliza e forma o tártaro, aí não tem mais jeito. Aí você não consegue mais tirar com escovação. Aí tem que ser no ultrassom, comigo, com cureta, enfim. É que nem a gente, né? Quando não tem que Exato, fazer a tártaro limpeza. você não consegue mais, né? Tem que fazer a dependendo do tártaro. limpeza, então... Então, assim, tem que escovar e tem que escovar todo dia. E ter paciência também, né? É, Então, assim, pegou pequenininho, já começa a tentar... Isso, mas a maioria dos casos desiste da escovação por motivos nosso, né? Do tutor. Do dono. Do dono, do tutor. Então, não tem paciência. Ai, nossa, hoje o dia foi muito assim. Hoje eu não preciso hoje não escovar. vou, Ai, não sei o quê. E eu falo que é igual a academia. Quando você vai certinho e tem uma rotina, é mais fácil. Agora, se deixou de ir, era pra ser 3 dias, vira 1 mês, vira 2 meses, quando você vê, você nunca mais foi. Então, agora eu vou botar na berlinda. Então, assim, o Peter, ele fez agora a limpeza dele, né? Se eu quiser começar, então, a escovar o dente dele, eu posso começar a partir de agora, não tem problema. Não tem problema, pode. A não ser que ele já tenha algum problema. Então, não, assim, ele não tem, graças a Deus. Não. Então, se o animal já tem uma gengivite, se tá com doença periodontal, aí a gente não recomenda, porque primeiro não vai adiantar e segundo vai doer. Não, até a única coisa que o Júlio falou pra mim, ele falou assim, olha, ele falou assim, ele tá tudo normal, não tem mais nada, ele falou só que no fundinho, aqui no dentinho do fundo, é o que tinha mais tártaro, ele brincou comigo, mas de resto tá tudo bem. Então, se eu quiser fazer, se eu quiser tentar pelo menos alguma coisa... Sim. E aí, tem aquele negócio, né? A gente vai nos lugares assim, tem esse petisco que ajuda na limpeza do dente. Ele ajuda mesmo na limpeza do dente? Olha, quanto ao componente de cada petisco que diz que promete, assim, a gente, né, a gente acaba trucando um pouco. Agora, é fato que se o animal vai mastigar aquele petisco, se ele vai roer alguma coisa, isso ajuda e isso eu indico. Então, assim, existem as tirinhas mastigáveis hoje também, né, para vender. Só que só vale aquilo se o animal perder um tempo mastigando. Ele não pode olhar, fazer assim e jogar pro lado. Não, ele tem que mastigar. Ou aqueles que dá uma mordida e engole. Né? Não mastigou nada. Você só tá gastando dinheiro. Então, o mastigar é importante. Então, assim, eu sempre pergunto se o animal tá mastigando a ração, porque tem animal que não mastiga, que engole direto. Se tem alguma coisa que ele rói, que gosta de roer. A única coisa aqui que a gente tem que separar, tomar cuidado, porque roer é bom e é importante, o ato de mastigar. Porque aí ajuda na limpeza, tanto mecanicamente, quanto pela produção de saliva, que ajuda também, né? Tem imunoglobulinas na saliva. Agora, não pode ser muito rígido. Então, ele não pode roer coisa muito dura. Porque aí chega pra mim com fratura dentária. Aí machuca o dente. Quebra o dente. Isso, exatamente. E assim, hoje eu vejo que aumentou muito essa procura por ajudar na limpeza da boca dos animais. Então, tá se vendendo muito brinquedo para ajudar na limpeza do dente, casco, chifre, e as pessoas estão comprando. E eles gostam, né? Só que aí aumentou muito o número de casos de fratura dentária. A gente vê muito mais pra, assim, mais pra cão, porque o cão tá acostumado com aqueles ossinhos. O gato é mais difícil, né? Parece que eles não têm muita coisa. O gato não tem... Aí pro seu gato não vai sobrar nada além da escovação. Porque eles não têm essa mania de roer, né? Não tem muito isso. Mas o cachorro, normalmente, ele tem. E aí tem os cachorros que eu falo que ficam no limbo, né? Porque se é relativamente maleável, eles destroem. E só serve o que é muito duro, né? E aí nisso... E aí também pode machucar. Porque aí eles fraturam o dente. Então, assim, tem que tomar um cuidado, né? Tem que tomar cuidado, exatamente. E, assim, a gente sempre fala assim, que lá atrás, os bichinhos, né, os nossos pets, eles ficavam em quintal, eles comiam... Praticamente era resto de comida mesmo, era osso de frango, né, que ficava entalado aqui, que a gente não sabia. Bom, hoje... Tá entrando uma parte de nutrição muito importante, né? Tem as nutrições certas, a comida natural, agora as próprias rações que vêm com chia, Tem algum tipo de ração ou de alimentação que ajuda na prevenção?
Olha, hoje em dia estão saindo algumas rações que tem esse componente que ajuda, né? Mas aí eu teria que ler os trabalhos para ver, porque é muita novidade, assim. Mas a ração, o ideal seria o pellet maior, só que a gente tem uma cultura de dar ração pequenininha, né? Cachorro pequeno tem que dar ração pequena. Porque senão não vende também, né? Se resolver fazer um maior. Então, assim, que é o que eu falei de estimular a mastigação. A alimentação natural, que chegou com tudo também, você tem, então, que dar alguma coisa pro animal para mastigar. Então, porque a comida ele não mastiga, ele não rói. Então, você vai dar alguma coisa a mais ali para ele ajudar nisso, né? E para roer. Tem até alguns nutricionistas que indicam o osso natural mesmo, o ossão grande. Nós, dentistas, a gente acaba... Não gostando muito? Não gosta muito. Mas eu recomendo coisas para mastigar. Então, tirinha mastigável, orelha desidratada. Só que assim, qualquer coisa, faz mal isso? Aí, de novo, é tudo muito individual. Então, por exemplo, a orelha de boi desidratada, que é o melhor custo-benefício que tem, porque ele é barato, eles costumam gostar, fica mastigando, depois vira, tem que jogar fora, fica meio nojento. Mas tem animal que rói aquilo, passa mal. Tem diarreia. Você tem que ver se o animal não é esganado, que vai engolir um pedaço inteiro e causar um problema maior. Então, tem que ser tudo tentativa e erro. É como diz, cada um, né? E é muito individual, exatamente. A única coisa que todo mundo pode fazer é escovar o dente. Que aí não tem, existem vários tipos de pasta também. Então pasta agora, palatável, pasta. Eu lembro que quando gel. eu tentei começar a escovar o dente dele, só tinha uma pasta, ela tinha um cheiro tão horroroso. Eu falei, tadinho, eles não vão gostar disso. E hoje não, acho que tem até pra manipulada também, acho, né? Acho que deve ter. Provavelmente. Então, assim, eu acho que isso daí ajuda. Até eu vou ver se, já que eu estou falando com a dentista, eu vou tentar, acho que comprar uma pra quem sabe eles tem ajudam. pasta que é palatável até pra cachorro e pra gato. Que tem gosto de frango. Entendeu? Então, assim, eles costumam gostar da pasta. Mas a pasta, apesar de provavelmente nem ter frango na composição, ela tem animal que é sensível. Então, doença gastrointestinal, de pele, aí não pode aquela pasta. Mas existem outras no mercado. O duro que gato é assim, você faz a primeira, ele gostou, na segunda já vira as costas e vai embora porque não gostou. Então você tem que comprar uma pasta de cada gosto. E gato é difícil também, porque cachorro, uma das indicações, você faz escovação e depois você tem que fazer o reforço positivo. Então você tem que dar o petisco, que é outra coisa que o gato fica... O gato gosta. Eu comprei, inclusive, pra eles estão com um petisco agora, que fala que ajuda tanto que chama período, deve ter um nome assim, período qualquer coisa, como se fosse periodontal, né? Um gosta, o outro já não gostou. O quê? Um gostou do um petisco, gostou, o outro não gostou. Então já tem esse daí. E o gato também é assim, ou ele fica com o sachê com a ração. A ração deles é mais ou menos isso daqui. No caso do Peter, ele tem que comer só a ração diabetes. Que ela é assim, quadradinha, ou uma bem redondinha. E ele come bastante, ele rói, a gente escuta o barulhinho, né? Então já tá ajudando alguma coisa para roer ali. Exato. É que gato tem particularidades que a escovação não previne, né? Então, por isso que é importante o dentista nesse caso, né? Tem duas patologias aí de gato que infelizmente, bastante comum, e que você acaba não conseguindo prevenir. Você consegue melhorar um pouco, como a lesão reabsortiva. Até hoje não sabe o que acontece, mas o dente começa a ser reabsorvido. O que sabe é que quando está inflamado, quando a boca está inflamada, acaba acelerando e piorando o processo. Mas mesmo um gato com a boca saudável pode ter também. Como é que é? Lesão reabsortiva. O que é isso? É meio triste porque o organismo começa a reabsorver o dente. Ele põe o dedo pra baixo? Como é que é? Não. O dente começa a sumir. Nossa, que interessante. Não sabia disso, não. O dente começa a sumir. E aí e dói pra caramba também, dependendo. Existem, né? Não seriam graus, né? Mas dependendo de onde está a lesão, tem uma nomenclatura diferente. Então, tem um tipo, vamos colocar assim. Então, se essa reabsorção começa na coroa do dente e a raiz está íntegra, causa muita dor, porque causa uma sensibilidade. Então, a inervação tá normal, mas a coroa, ela tá exposta. Abre um buraco na coroa que tá exposta para a cavidade. Ai, que horror, tadinho. E aí é dor de canal. Ai, nossa.
Agora, Tristeza. se essa lesão estiver começando na raiz, como não está exposta para a cavidade oral, normalmente é assintomático, né? Não está doendo, mas a hora que você radiografa, o dente Tá não tem. Tem a coroa e não tem raiz. E isso é só gato? Essa é uma doença bem comum em gatos, mas cães também podem Podem ter ter. reabsorção. Aí sim pode ser mais pela idade. Começa a ter uma tá. anquilose dentária e aí vai perdendo, essa É raiz por isso começa que a sumir. também é importante quando você vai no veterinário, porque como a maioria tem o veterinário já da pessoa, né? Sim, É o veterinário sempre olhar os dentes e ver qualquer coisa que vê, já indicar o dentista para poder fazer Sim. isso, né? sim, Isso é importante também, sim, né? com certeza. Olhar sempre. Eu sei que quando eu vou lá, ele olha toda hora todos os dentinhos, né? Por isso que ele já estava atrás de mim, para fazer A limpeza já, a né? limpeza. É. Mas a gente vê assim, eu vou ter que anestesiar, a gente fica morrendo de medo, né? Esse eu acho que é uma Eu acho que barreira bem exato. importante aí. Muita gente acaba ficando com medo de anestesiar, de fazer a limpeza, porque Por causa tem que da anestesiar. anestesia. Mas aí o que eu falo pra todo mundo, porque às vezes chega pra mim, esses dias eu atendi um cachorro de 6 anos e com a boca muito ruim, mais do que o esperado pra aquela Aham. raça naquela idade. E eles têm muito medo de anestesia. É. E aí o que eu falei? Eu falei, isso não vai melhorar. E ele não vai ficar mais novo, É verdade. porque no fim vem pra mim com Uhum. 15 anos. E aí a pessoa já tava desde E aí o que podia ser isso, fica isso, né? Exato. E corre mais risco também. mais risco, exato, Exatamente. porque a doença periodontal ela é progressiva. É. E se o animal passa por uma janela imunológica, as bactérias estão lá já. Uhum. Aí o animal passa por uma janela imunológica, ficou doente por outra coisa, tudo, elas só aproveitam. E aí uma coisa que estava indo mais ou menos, de repente acontece de uma vez. É verdade. E aí, e vem pra mim. Aquilo que podia ser só uma limpeza, acaba sendo uma Exato. limpeza com um monte de tratamento para melhorar o que Aí aconteceu. acaba se tornando tratamento periodontal, com Exatamente. extrações, com risco de translocação, que eu comentei, Uhum. com risco de translocação bacteriana, com risco maior. E às vezes a gente tem que entrar, porque existem casos extremos, que também não é a maioria, mas acontece, de hemorragia por causa de doença periodontal, hemorragia mesmo. E aí o animal tem que entrar independente. Né? Então, já tive paciente, era um York de 14 anos, e o Yorkshire ele tem muita predisposição, né? É isso que eu queria te perguntar. Eu sempre pergunto, tem algum animal que tem mais predisposição que o outro? É esse. O Yorkshire? O Yorkshire é o campeão. É o E ele tem alguma número coisa um. assim? Tem alguma explicação para isso? É porque deve ser genético, alguma coisa? É mais da raça. Também tem um fator individual, como eu falei. Então vai ter Yorkshire que não vai ter, tanto que vai estar de boa, mas assim, a grande maioria dos Yorkshires chegam para mim muito antes, muito cedo, já com problema, né? Então, 2 anos eu já tô extraindo o dente. Extraindo 3 o anos, dente? 3 anos Nossa. extraindo o dente, entendeu? E aí chega esse Yorkshire com 14 anos que eu falei, uma doença, eles têm muita fratura de mandíbula por causa, aliás, essa é outra coisa que uma doença periodontal pode levar. Fratura patológica, porque quando começa a perder osso, por causa da doença periodontal, então a inflamação local que essas bactérias replicando causam, acaba tendo muita perda óssea, começa a causar abscessos, né, também por causa dessa infecção, e o osso, ele simplesmente vai diminuindo. E esses cachorros pequenos, eles têm a relação dente com a mandíbula muito pequena, então é um dentão numa mandíbula pequena. Então começou Ou seja, o a dente ter... seria maior que a mandíbula, quase. Quase o primeiro molar inferior, que é um dente, que é o maior dente embaixo, aqui atrás, ele deu um problema nele e acabou o osso. Então deu um abscesso, já tá na ponta aqui da mandíbula. E aí qualquer coisa, bateu, quebrou, encostou, quebrou. Às vezes não precisa de um trauma, de um super trauma. É uma coisa simples. De repente quebra. E aí, essa é um dos piores tipos de fratura de mandíbula, né? Todo mundo foge desse tipo de fratura de mandíbula, porque é uma mandíbula totalmente contaminada, que tá toda sem dente, porque os dentes estão todos ruins, e contaminada. Então, O que você tem que fazer? Você tem que tirar todos os dentes? tem que tirar todos os dentes, muitas vezes tem que fazer em 2 sessões, trata Que primeiro, judiação. tira a infecção e depois pensa na mandíbula depois, porque você não consegue colocar E implante. ele consegue comer com a mandíbula quebradinha, assim? Você acredita? Eles se viram. Me dá dó. Tem muita gente que não percebe que a mandíbula tá quebrada. Porque como é uma coisa que vai indo Assim, ela crônico, não aparenta nada, fica certinho. não, pode até
alguns aparentam mais. Cai de um lado. Às vezes quebra os dois. Dependendo se aí se teve uma pancada, quebra os dois. Aí o animal chega com a boca caída, com as duas bocas, assim, com as duas mandíbulas caídas. E é um caso mais complexo de tratar. Porque você não consegue colocar nenhum implante, porque tá infeccionado. Você não tem dente para usar resina, que é uma das técnicas, né? Usar os dentes para colocar uma resina por cima para tratamento. Não tem implante, né? Para botar uns implantezinhos. Isso. Mas você sabe que tem, né? Tem? Implante dentário? Não, pôs bicho? Eu não sei como está hoje, né? Mas em São Paulo, se bobear, tem gente fazendo. Nos animais? Ai, que bacana! Quando eu fiz a pós, tinha gente estudando então você vai ter isso. que vir aqui e vir falar dos implantes. Não, tem que saber, ué. Vai falar de saber coisa que eu faço. o meu gatinho, o Peter mesmo, ele ficou banguelo. Porque um dia eu cheguei em casa e assim vi ele com sangue aqui. Quando eu abri a boquinha dele, eu não sei o que ele fez. Ele partiu o dente dele no meio. Ele fez assim. O dente dele tá aqui, ele fez assim. Tum, sabe o canino. Canino? Eu acho que ele agarrou o dente em algum lugar e tentou puxar, não sei. Aí eu corri pro Júlio, o Júlio falou, tem que tirar. Não pode deixar isso aí de jeito nenhum. Porque tá aberto. Aí ele operou, tirou o dentinho dele, então ele ficou com 3 caninos. Então quando ele ria assim, tem 1, 2, 3, aqui tem. Que esse aqui foi. E eu não sei o que ele fez, porque os dois vivem brincando um com o outro, eu não sei se ele bateu. Porque dá a impressão que pegaram uma tesoura e fizeram assim, ó, tum. Sabe? Mas é comum fratura dentária de canino em gatos. Porque eles pulam de alto, às vezes não, e eles escorrega. seguram também, eles, né? Mas tem tratamento de canal também. Aí ele não necessariamente precisa extrair o dente. Não, mas ele falou pra mim assim, eu vou extrair isso aí que tá muito feio. Ele ficou... Eu vi pelo sanguinho aqui na boquinha dele, ele pegou, ele tirou. Eu sei que ele ficou banguelo, está banguelo. Pegou então, se tiver... Então eu vou fazer um implante pra ele ficar com um dente bonitinho. E doutora, me fala uma coisa. Então... Para resumir, que a pessoa precisa perceber no animal para procurar um dentista, ou pelo menos procurar o veterinário dela para indicar um dentista? Ou só já ir direto mesmo no dentista? Tá. Bom, primeiro é olhar a boca do animal, né? Porque tem gente às vezes que fala, posso te mandar uma foto de ver como tá? Eu falei, pode. Mas só mostra aqui, ó. Vai ficar difícil, né? Falou, não, atrás... Os dentes de trás são os dentes que mais juntam. Aqui, não é? É o que ele falou pra mim. Ele falou, o de trás que tinha mais tártaro. E onde junta mais rápido e onde junta mais tártaro. Então, primeira coisa é olhar. Abre a boca dele. Vai lá pra trás. Tenta puxar aqui, né, a bochecha até o fundo pra dar uma olhada. Então, assim, o fato de ter tártaro já não é pra ter tártaro. Certo. Então, se tem tártaro, já é o suficiente pra você já marcar uma consultinha, né? Se tem tártaro e já tem gengivite, então se já tá com aquela gengiva inflamada, aí já é aquela coisa assim, tem que fazer. A gengiva, ela fica como? Ela fica mais vermelha, né? Mais vermelha, mais vermelha, às vezes inchada. E ela sobe um pouquinho também no dente? Depende. Aí depende. Não precisa. Não necessariamente, porque se ela sobe pelo dente, pode ser uma hiperplasia gengival, não necessariamente está inflamado, né? Mas no gato, na lesão reabsortiva é um dos sinais, né? A gengiva tenta cobrir o buraco da coroa. Ela passa por cima. Às vezes dá pra ver, você consegue ver clinicamente. Mas isso aí, você tem que ver primeiro como é, né? Porque é bem, bem específico. Mas tem tártaro, tem mau hálito. E já começou gengivite. Na verdade, antes da gengivite, já tem que fazer a limpeza. Não tem que esperar chegar na gengivite. E se tem mau hálito, é porque já tem um problema. Então, na verdade, teoricamente não tem sinal. O começo não tem sinal. Então, não precisa esperar dar sinais. Então, se você já está vendo que tem tártaro, que tem... antes da gengivite, como eu falei... Já marca, né? Já marca, pelo menos para dar uma orientação. Para ser orientado, exato. Porque tem coisa que aí não tem jeito, né? É o olhar clínico. Então, você olhar... Por isso que eu recebo muito encaminhamento. E aí, quando eu vou lá atender na minha clínica, eu falo que eu quero fazer a consulta antes. Eu preciso fazer essa consulta antes, preciso avaliar. Porque, às vezes, só tem tártaro, mas eu vejo se tem dente com mobilidade, se tem dente, coisa que eu consigo ver mais pela experiência mesmo, né? E aí eu já consigo preparar melhor
porque eu vou fazer no procedimento. E outra coisa, a gente tá dentro do dentista, você já tem todos os aparelhos apropriados para ver aquilo, né? Você já faz, você tá naquilo, o outro só tá indicando. Então, eu acho que é importante ir no especialista mesmo, porque é ele que vai, né? Isso, exatamente. E aí, o que, com relação a fazer o tratamento com um dentista também, né? O dentista veterinário, ele vai radiografar, né? Além do aparelho para extrair dente, que facilita muito, né? O fato de ter radiografia intraoral já é um total divisor de águas ali. Porque às vezes você faz uma limpeza e se tem alguma coisa acontecendo lá, você não vê, passou. Né? E aí você tem uma falsa sensação de que tá tudo certo. E não tá. E aí o que tá lá subgengival acaba passando. Então, uma coisa que eu acho que deve ficar claro aqui, a gente tem mania de falar assim, olha, a gente tem que levar o animal no veterinário de 6 em 6 meses, ou tem que, quando ele tá depois de velhinho, sei lá quanto tempo. Então, assim, a gente tem que levar no veterinário de 6 em 6 meses e no dentista também. Não é? O dentista, sim, é isso mesmo. O dentista, eu recomendo a consulta anual. Pelo menos uma vez por ano. Isso, a não ser que seja aquele animal que volta muito rápido, que desenvolve a gengivite muito rápido, e aí a gente faz... Mas é como a prevenção, né? Eu acho que a prevenção seria o ideal. Isso, porque eu vou falar da escovação. Todo mundo... Todo mundo vai sair com um papelzinho, com tipo como de pasta. Mas isso é bom pra saber. De escovação, como é que é a escova e tudo mais. Porque eu sei que é difícil. Então agora quando eu for na Ana Paula, eu já vou aproveitar e marcar uma com você, pra você dar uma olhadinha. Ela tá no andar de cima, eu tô no terra pra ali. Você já dá uma olhadinha neles também. Bom, acho que ficou muito boa, né, doutora? Acho que deu uma visão boa pro pessoal... ter uma ideia do como é importante. A gente muitas vezes acha, é dente. Não, o quanto ele pode causar e a gente nem percebe, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Então eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Quero já te deixar um outro convite. Quem sabe vamos falar dos implantes, né? O implante eu não quero, mas a gente tem outras coisas pra falar, porque o implante eu não faço. Mas pode contar novidade. Quem sabe? Não faz agora, quem sabe pode fazer depois. Quem sabe tem procura, né? Então, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter sido clara. Espero que tenha entendido também. E agradeço o convite de novo. Então, gente, esse foi mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. Espero vocês no próximo. Até mais.